Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com você, que essa palavra ela vá de encontro ao seu coração. E enquanto isso, eu já peço que você compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e também ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente vai postar aqui. Então hoje, o texto que eu quero trazer aqui está no livro de Marcos, o capítulo 2. Hoje a gente vai falar sobre a cura de um paralítico. E desse texto extrair algumas reflexões. Diz assim: E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fizeram uma abertura, abaixando o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali, assentados, alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Então esse texto ele traz muitas reflexões maravilhosas para a nossa vida. A primeira delas que eu quero trazer aqui, que eu vi essa palavra e eu achei extraordinária, que o texto ele enfatiza que Jesus ele pregava a palavra. Então, naquele momento, Jesus estava reunido ali naquela casa com uma grande multidão. Alguns estudiosos falam que essa casa seria a casa de Simão Pedro, onde todos estavam. Porém, a casa ficou pequena à vista da grande multidão que estava ali para ouvir Jesus. Mas o que é interessante é que no meio dessa grande multidão se destaca dois tipos de pessoas, né? As que vão para ouvir verdadeiramente o que Jesus tinha para falar e acreditar e levar a sua fé e crer em Jesus Cristo como o enviado, como o Messias, como o Filho de Deus. Porém, por outro lado, havia um grupo de pessoas que estavam ali somente para criticar e para imputar a Jesus uma culpa e até mesmo blasfêmias, né? Que é o caso dos escribas. Os escribas, eles eram também conhecidos como os doutores da lei. Eram um grupo de homens que era responsável por ler e interpretar as leis de Moisés. Então, eles estavam ali não para ouvir o que Jesus tinha para falar e acreditar, mas eles estavam ali para imputar a Jesus o pecado de blasfêmia. E aí, Jesus, já sabendo disso, respondeu a eles. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, esse paralítico, a gente não sabe ao certo como ele chegou até aquela casa, onde ele estava, se estava próximo, se estava longe. O fato é que ele foi carregado por 4 homens. Porém, a grande multidão, ela impedia que esse paralítico chegasse até Jesus pela porta de entrada. Então, esses homens, eles tiveram uma ideia. Só podemos levar essa pessoa para ser curada se for por cima. Agora imagina, naquela época as casas elas eram muito simples e o telhado permitia com que eles fizessem isso, que fosse retirada uma parte do telhado, carregaram esse homem até Jesus
E isso foi algo extraordinário, porque nesse momento, Jesus já havia feito alguns milagres. Na verdade, muitos milagres, né? Porque há uma passagem antes que diz que Jesus fazia muitos milagres por onde ele passava. Mas ali Jesus ele ainda estava no início do seu ministério. Tanto é que ele ainda nem havia completado todos os seus 12 discípulos. Ainda estava chamando cada um. No momento dessa cura, ele ainda não tinha chamado os 12, ele estava chamando paulatinamente, então a gente entende que ali ele ainda estava no início do seu ministério. Mas essa multidão e esses 4 homens, eles já haviam ouvido falar acerca dos milagres que Jesus andava fazendo, porque senão, obviamente, eles não teriam tido toda essa fé de levar o paralítico e mais fé ainda de subi-lo pelo telhado. Então você percebe que a fé desses 4 homens, ela foi imprescindível para que esse milagre acontecesse na vida desse paralítico. Então aqui a gente vê o exemplo de um milagre onde não foi Jesus que foi até a pessoa e nem tampouco a própria pessoa que foi com as suas próprias pernas, porque ele era paralítico. Então, neste milagre, a gente vê a importância de ser levado por alguém, a importância de ter pessoas que nos levem até Jesus, a importância de ter amizades verdadeiras amizades que sabem onde encontrar Jesus. Então, esses 4 amigos desse homem, não se sabe ao certo se eram amigos ou eram apenas pessoas, mas o que se sabe é que foram 4 homens que fizeram com que a vida desse paralítico fosse mudada. Não somente no seu corpo físico, mas no reino espiritual também, uma vez que Jesus perdoou todos os seus pecados. Então, os escribas, vendo isso, eles não entenderam, não se conformaram com Jesus perdoando pecados. E um ponto importante da gente perceber é que Jesus não falou para esse paralítico para ele ser curado. Ele não proferiu essa palavra de cura, mas ele proferiu uma palavra de perdão. Então, o perdão ali não significava somente uma cura física, mas uma cura espiritual, que é tão importante quanto. Então, os escribas, vendo que Jesus proferiu essa palavra de cura, eles começaram a arrazoar entre si. Quem é esse homem que tem poder, que diz que tem poder para perdoar pecados, sendo que quem perdoa pecados é somente Deus? Mas eles não tinham entendido ainda quem era Jesus. Então, a partir do momento que Jesus responde a eles e diz: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Então, Jesus, ele deu um ensinamento ali para aqueles escribas, e a partir daquele momento, todos ficaram maravilhados e disseram: nós nunca vimos isso, porque de fato ainda não tinha acontecido nenhum milagre dessa forma, né? Já havia acontecido outros milagres, mas essas pessoas muito provavelmente não tinham visto ainda um milagre dessa magnitude, um milagre da forma como foi esse milagre desse paralítico. Então, Jesus voltou-se para o paralítico e falou: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente ele levantou e se foi, saiu andando. Então, olha que milagre extraordinário. Olha quantas coisas a gente pode extrair desse texto, tantos ensinamentos, desde fé até arrependimento, até perdão, né? Que Jesus, ele veio para isso, para que nós tenhamos a chance de sermos perdoados, para que nós tenhamos a chance de sermos
Em nome de Jesus, sermos perdoados de todos os nossos pecados, porque desde a queda do homem, nós estávamos perdidos, nós estávamos como ovelhas desgarradas. Então Jesus, ele veio com esse propósito de perdoar pecados. E Jesus, ele continua perdoando os nossos pecados, basta que nós nos arrependamos e tenhamos fé que ele é o Filho de Deus e que ele está apto para agir na nossa vida, desde que nós entreguemos a ele a nossa vida, com fé e com sinceridade e arrependimento de pecados. É isso que Jesus deseja de nós para este tempo. Então, que essa palavra, ela penetre ao seu coração, que essa palavra, ela venha trazendo luz para a sua vida e que você reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora e que você é necessitado do perdão de Jesus Cristo, porque só Ele pode perdoar e Ele quer perdoar todos os dias, certo? Então fique com essa palavra, reflita, medite e que o Senhor Jesus, Ele venha te abençoar grandemente todos os dias.